que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade ou para a sua casa. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Fala comigo. Assenta, desocupa as mãos e pode glorificar o Senhor com bastante palma e glória a Deus. Queridos irmãos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai observar, meus irmãos, que quando Deus chama Abraão, Deus faz promessa para ele. E essa promessa que Deus faz para Abraão, ela está se concretizando até nos dias que nós estamos vivenciando. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que houve um período de dificuldade, houve um período de peleja, houve um período de perseguição, porque sabendo você, que todas as nossas conquistas, meus irmãos, vêm através de perseguição, vêm através de calúnia, vêm através, meus irmãos, de tempestade. Se você chegou até aqui hoje, meus irmãos, eu tenho certeza que você atravessou tempestade, você atravessou, meus irmãos, muitos montes, e você chegou aqui porque Deus te deu força. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, você não estaria aqui para adorar o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Moisés, ele nasce debaixo de uma sentença de morte. Mas quando Deus tem projeto na vida do homem, quando Deus tem projeto na vida da mulher, meus irmãos, pode ter sentença de morte, pode levantar oração contrária, pode levantar qualquer coisa contra a tua família, mas não vai prosseguir diante, porque você está debaixo da promessa feita por Deus, Jeová Todo-Poderoso. Aleluia! Por intermédio do Espírito Santo e a mão poderosa de Deus, tira o povo do Egito. E a Bíblia vai dizer que quando ele manda 12 espias espiar a terra prometida, por causa de 10 espias, meus irmãos, uma caminhada que demoraria 40 dias, demorou 40 anos por causa da incredulidade do povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que existia 2. No meio dessas 12, que foi 2, Josué e Caleb. Eles viram, meus irmãos, a terra prometida. Ele viu, meus irmãos, que a herdade, a herança que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, verdadeiramente era verdade, porque o nosso Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Mas a Bíblia vai dizer que por causa dos 10, meus irmãos, que fracassaram, que viram o gigante e desanimaram, meus irmãos, diante do gigante, e falou: olha, nós vamos lá e nós somos gafanhoto à vista deles. E por causa disso, meus irmãos, o povo, aleluia, a primeira geração não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, exceto Caleb e Josué. Sabe o que eu quero te dizer com essa palavra? Se você não duvidar da promessa de Deus, pode ter certeza, antes que os seus olhos fechem, antes de você descer a sepultura, você vai ver Deus cumprir as promessas na tua vida, na tua família, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jacó lá atrás, ele fala e dá, meus irmãos, a bênção para os seus 12 filhos, principalmente a tribo de Dan. Se for olhar, meus irmãos, a tribo, meus irmãos, de Dan era a tribo de Sansão. E você vai ver que lá atrás Jacó, meus irmãos, fala que, aleluia, que Dan era uma serpente, que ela feriria os calcanhares dos cavalos e as pessoas caíam do cavalo. Quando fala de serpente, fala de prudência. Mas quando Moisés, meus irmãos, dá a última palavra, abençoando as 12 tribos, ele já inverte. Ele fala que Dan seria como um leão, como um leãozinho. Porque, meus irmãos, prudência e também coragem é o símbolo do leão, e o símbolo da serpente é símbolo de prudência. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ser prudente e tem que ser corajoso. Não pode parar diante das pelejas, não pode parar diante das
esquerda, da direita, falando mal do seu ministério, falando mal da sua família, falando mal, aleluia, do seu agir. Mas Deus, meus irmãos, Ele anula tudo que os outros falam mal de você e Ele seja a bandeira da vitória. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Moisés falou também para Azé, a tribo de Azé: olha, eu estou calçando, o Senhor está calçando os seus pés com um latão e ungindo ele com azeite. Mas por quê? Porque eles atravessaram o deserto e foi até a terra prometida. Porque, meus irmãos, no atravessar do deserto há feridas, no atravessar do deserto há calúnias, no atravessar do deserto, meus irmãos, há levante contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família. Mas se você olhar levante, se você olhar conversa fiada, se você olhar tempestade, você não vai ser vencedor. A tudo que falar contra você, contra a sua família, tem que deixar entrar no ouvido e sair no outro. Olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Somente Jesus. Porque o homem olha, meus irmãos, e dá o diagnóstico, mas Deus olha de uma forma e Ele decreta vitória para a tua vida. A Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que agora, depois da morte de Moisés, o povo, meus irmãos, agora chegou. E Moisés, meus irmãos, a morte dele, a Bíblia vai dizer que ele subiu em cima do monte. Ele olhou, meus irmãos, a terra prometida, mas não pôde entrar. Por quê? Porque Moisés 2 vezes ele ira contra Deus. Ele quebrou a escritura que Deus escreveu com o próprio dedo, por causa da ira, sendo que Deus já tinha perdoado o povo lá no cume do monte. Quando Deus falou que destruir todo o povo, Moisés, como intercessor, falou: Senhor, o que dirá o povo egípcio? Que o Senhor vai matar, e tirou lá do Egito para matar aqui no deserto. Por causa de uma oração de um justo, a Bíblia vai dizer que Deus poupou a nação de Israel. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que houve 30 dias de luto. E Josué, meus irmãos, era um homem que estava no calço de Moisés. Quando Moisés entrava dentro da tenda, a nuvem da glória de Deus abaixava e Moisés estava em pé na porta da tenda, sempre querendo ter intimidade com Deus. Quando Moisés subia até o monte, a Bíblia vai dizer que Josué ficava na beira do caminho, sempre querendo ter intimidade com Deus. E logo, meus irmãos, a gente vai ver que agora ele está desanimado por causa diante de tanta luta. Porque, meus irmãos, ainda o homem grande de Deus, legislador, o profeta, meus irmãos, os maiores profetas que o povo de Israel considera que foi Moisés, ele morre. E Josué, meus irmãos, agora é um general. Ele tem que animar, ele tem que levantar e tem que guiar o povo até a terra, prometer a terra de Canaã. Demorou mais ou menos 7 anos para a terra ser conquistada. Então você observa que Deus, olhando para Josué, Deus fala: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Josué estava desanimado, meus irmãos, mas Deus anima ele com a sua palavra. Ele levantou, e a Bíblia vai dizer que quando ele levanta, ele conversa com o povo. A primeira coisa que ele encontrou na frente dele, que quando ele atravessa, meus irmãos, o rio Jordão, foi a grande Jericó, a grande muralha. Às vezes isso tem acontecido na tua vida, às vezes isso tem acontecido no seu ministério, às vezes isso tem acontecido dentro da sua casa. Às vezes você está indo bem, mas de uma hora para outra parece que o gigante levanta, parece que a muralha é tão grande que você se sente pequeno. Mas eu quero falar para você que essa noite, o Deus que você serve, Ele, meus irmãos, Ele derruba qualquer gigante, Ele derruba qualquer muralha para dar vitória para você, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Josué, ele divide, meus irmãos, a herdade, a terra para as tribos. A única tribo, pastor Jeová, que não recebeu herança da terra foi a tribo de Levi. Porque, meus irmãos, a tribo de Levi recebeu uma herança. A tribo de Levi recebeu herança, que é o Senhor. Então as outras tribos recolhiam a 10ª parte, levava para a tribo de Levi.
A tribo de Levi cuidava, meus irmãos, do santuário, das coisas de Deus. Então a gente vai observar, meus irmãos, que a idade chega para todos. Josué agora, meus irmãos, não está mais um garotinho de 40 anos, de 50 anos, não. Ele está quase com 100 anos de idade. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele chama o povo. E ele, meus irmãos, morreu com 103 anos. Ele com 100 anos, meus irmãos, vai chamando o povo. O povo chega até ele. Ele fala com o povo: olha, você lembra dos estatutos que Deus deu para Moisés? Você lembra da lei que Deus falou para Moisés, para entregar para vocês servir somente o Senhor, não servir o Deus que está além do Eufrates, além do rio Eufrates, que os seus pais adoravam, que Tera, pai de Abraão, adorava, de Naor adorava? Você lembra? O povo falou assim: eu lembro. Então a gente vai ver, meus irmãos, que Josué falou assim: olha, então tira todos os deuses pagãos da tua casa, tira os Baalins, tira o Deus de Seir, tira todos os deuses que vocês estão adorando, porque esses deuses, eles não abriram o mar vermelho para você, esses deuses, ele não deu vitória para você na hora que o gigante levantou, esses deuses, ele não abriu o mar vermelho, ele não fez chover fogo do céu, ele não fez nada disso, mas foi um Deus verdadeiro que está sentado entronizado entre querubim, que te deu vitória entre esses mal que você tem pelejado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo, ele se ergueu, e o povo falou: olha, nós vamos adorar sempre o Senhor, nós vamos jogar os deuses fora, porque Moisés, meus irmãos, tinha morrido, e o povo, meus irmãos, estava entrando num declínio espiritual. E Josué, vendo aquilo, meus irmãos, Josué alerta o compromisso que ele fez quando estava além do rio Eufrates, quando estava ainda lá no Egito. O povo aceitou e obedeceu o Senhor. O povo aceitou os mandamentos do Senhor. E agora, meus irmãos, era só obedecer para herdar a terra prometida. E agora a herança, meus irmãos, é dividida. E a Bíblia vai dizer que Josué, ele chama o povo e dá últimas instruções para o povo. E fala: olha, se vocês adoram o Deus de lá, vocês vão para lá. Mas se você adora o Deus grande, o Deus Jeová, o Deus tremendo, você joga todos os deuses pagãos fora e faz um concerto diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o povo fez um concerto. Mas o concerto daquele povo, pastor Jeová, era um concerto, aleluia, de mentira, de fingimento. Por quê, meus irmãos? Porque o povo adorava o Senhor só da boca para fora. Na hora que a coisa apertava, meus irmãos, o povo voltava para Deus. E na hora que está tudo na bonância, o povo esquecia de Deus. Nós estamos vivendo no mesmo, meus irmãos, o que aconteceu anos atrás, séculos atrás. Nós estamos vivendo, meus irmãos, parece os mesmos dias de Josué. Na hora que as coisas estão boas, a pessoa esquece de Deus. Na hora que as coisas começam a apertar, na hora que, meus irmãos, o parafuso começa a apertar, meus irmãos, o povo, aleluia, se chega até Deus. Na hora que as portas começam a fechar, o povo chega até Deus. Na hora que, meus irmãos, a luta, a enfermidade começa a vir, o povo lembra de Deus. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite: você vai ter que lembrar de Deus, não só na bonância, mas também na dificuldade, porque o Deus que te dá vitória, Ele está aqui essa noite para compreender. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Josué, ele falou a forma de servir o Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai escrever as 13 cartas, ele lembra de tudo isso aqui. Você vai ver quando o carcereiro estava lá, ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Ele falou: querendo o Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Devemos servir o Senhor com sinceridade, como José. José serviu o Senhor com sinceridade. Devemos servir o Senhor com obediência, como Josué foi obediente até o dia da sua morte. Devemos, meus irmãos, servir o Senhor fielmente, com todo o coração, como Samuel serviu ao Senhor.
Devemos servir o Senhor, meus irmãos, com temor e tremor, como Davi. A Bíblia vai dizer que tudo que Davi ia fazer, ele perguntava e pedia direção a Deus. Por isso ele era bem sucedido na sua vida, porque ele consultava a Deus, ele tinha forma de servir ao Deus Todo-Poderoso. Serviu o Senhor com alegria, serviu o Senhor, meus irmãos, com exclusividade, serviu o Senhor com humildade, serviu o Senhor, meus irmãos, com reverência, serviu o Senhor com temor e tremor, e serviu o Senhor com graça. Aleluia. Isso, meus irmãos, que é servir ao Senhor. Não é, meus irmãos, só por causa da luta que você vai abandonar Deus, não. Você adora o Senhor na bonança, na dificuldade. Tem pessoa que tudo quando está bem está na igreja, na hora que a coisa começa a apertar, tem uns que saem da igreja. E a Bíblia está dizendo, meus irmãos, que nós temos que servir o Senhor com humildade, com sabedoria, com sensibilidade, meus irmãos, e com exclusividade. Servir o Senhor aqui também, meus irmãos, não é de pessoa que serve o Senhor, não fica de duas conversas. Pessoas que servem o Senhor, meus irmãos, não fala mal de quem prega se não voltar. Quem serve o Senhor, meus irmãos, não fica na rodinha para falar mal de obreiro da esquerda, da direita, não. Se abrir o culto bem, se abrir o culto mal, não. Quem serve a Deus, meus irmãos, é sincero na presença ou na ausência. Ele é sincero diante do Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que serviu o Senhor com fidelidade. O que é fidelidade, meus irmãos? O significado de fidelidade, meus irmãos, é zelo, é respeito, é ser fiel. O que é respeito e ser fiel? Fidelidade é você ser fiel à palavra de Deus. Bom, meus irmãos, muitas pessoas frustraram no caminho, meus irmãos, por quê? Porque quando pregaram, a pessoa riu dela. E a pessoa, meus irmãos, todo mundo era. Às vezes cantou um hino, as pessoas riram dela. Falou, nunca mais eu vou cantar. Tem pessoa que é desse jeito. Nunca mais cantou, nunca mais pregou. Mas, meus irmãos, esse espírito da contenda, esse espírito, meus irmãos, de erva daninha no meio da igreja, o Senhor está arrependendo e está dando vitória para a tua família. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Josué, ele pegou uma pedra e falou, vou pegar essa pedra de testemunho. Por que ele pegou uma pedra? A pedra fala? Não fala. Mas aquela pedra, meus irmãos, é uma tipologia de Jesus. A Bíblia vai dizer que a rocha onde o povo ia, a rocha seguia o povo. A rocha era Jesus Cristo, que Moisés bateu, feriu ela 2 vezes. Meus irmãos, a rocha para os edificadores é escândalo. Eles rejeitaram a pedra de esquina, mas para nós ela é eleita e preciosa. Para o nosso Deus, a pedra, meus irmãos, a pedra de esquina é Jesus Cristo. Ele é testemunha aqui essa noite da sua fidelidade a mim. Você não precisa de gostar de mim, você não precisa de gostar dos obreiros, porque eu estou aqui não para agradar ninguém, eu não estou aqui, meus irmãos, para ninguém me falar bem de mim, não. Eu estou aqui para Deus olhar para mim e me aprovar o meu trabalho. Isso, meus irmãos, que é servir o Senhor com sinceridade. Você acha que o povo não falava de Josué? Falava. Você acha que o povo não falava, meus irmãos, de Moisés? Falava. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que Abiatã, porém, Datã levantou contra Moisés e a terra abriu e engoliu eles. Acã, meus irmãos, levantou, meus irmãos, e não obedeceu a voz do homem de Deus. O que ele fez? Ele pegou, meus irmãos, a capa da Babilônia, ele pegou os tesouros, aleluia, fundou a terra e encobriu, meus irmãos, ali na sua tenda. E por causa disso, Israel caiu na batalha contra o povo de Ai. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando, meus irmãos, o povo cai na batalha, Josué falou, tem uma coisa errada aqui. Nós caímos na batalha, Deus falou que dá vitória para nós. O que está acontecendo? E a Bíblia vai dizer que, meus irmãos, Deus falou, olha, o povo se pecou contra ele novamente. Então ele passa, meus irmãos, as tribos em revista. E agora Acã, meus irmãos, ele confessa que pegou a capa, meus irmãos, da Babilônia. Ele pegou os tesouros e fundou, meus irmãos, e tampou ali, meus irmãos, na sua tenda. Por causa
saiu, trouxe tudo. E a Bíblia vai dizer que cada tribo pegou uma pedra e apedrejou ele até cobrir ele com pedra. Por quê? Porque desobedeceu a voz do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele é amor. Mas a Bíblia vai dizer que a ira, que a vingança pertence ao nosso Deus. Deus é um Deus zeloso, mas é um Deus, meus irmãos, de justiça. Hoje o Senhor, meus irmãos, está de braços abertos, falando: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas naquele último dia ele vai ser juiz. Muitas pessoas vão chegar e falar: Senhor, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mateus 7,21, Jesus vai lá: apartai vós de mim, maldito, porque eu não te conheço. Meus irmãos, Josué, como Moisés, como os outros profetas, os outros juízes, ensinaram o povo a andar no caminho certo, não falar mal de A nem de B nem de C, porque, meus irmãos, Deus não procura pessoas, meus irmãos, vamos assim dizer, que não tem erro, todo mundo é. Deus, meus irmãos, Ele pega essas pessoas que erram mesmo e dá um banho de misericórdia, porque, meus irmãos, se você for olhar erro em mim, você vai achar. Se você olhar erro em qualquer obreiro que está aqui, você vai achar. Se você andar 24 horas com obreiro, com pastor, pode ser qual ele qual for de renome, você vai ver que existe falha nele. Mas a graça do Senhor, meus irmãos, ela nos abundou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é misericordioso. Ele pega, meus irmãos, as pessoas cheias de defeito. Pessoas são imperfeitas, não são perfeitas. Perfeita é somente Jesus. Se você olhar, meus irmãos, meu português, às vezes o português do obreiro é ruim, mas o que manda, meus irmãos, é a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele, como bandeirante do Evangelho, ele queria trazer glória para si, até que houve, meus irmãos, um espinho na carne. E ele falou que 3 vezes o mensageiro de Satanás, vezes que eu esbofetear ele, porque tem muitas pessoas que às vezes é usada por Deus, quer receber glória para ela. A glória do Senhor não é do homem. Se você usar na revelação, a glória não é sua. Se você usar a palavra, a glória não é sua. Se você usar na cura, a glória não é sua. A glória é daquele que vive. Porque a Bíblia vai dizer que Deus abate o soberbo, mas dá graça humilde. Humildade, meus irmãos, nós não podemos perder o caminho da humildade. Família que anda unida, família que anda na humildade, meus irmãos, ela vence qualquer barreira, ela vence qualquer obstáculo da vida, se a pessoa for humilde. Aleluia. Eu falo humildade, meus irmãos, não é nem roupa. Tem pessoa que fala assim: não, vou deixar a roupa toda suja, sapato furado. Não, isso não é humildade. Humildade, meus irmãos, brota do coração. A pessoa ser rica, a pessoa não ser rica. Meus irmãos, humildade do coração. Jó era rico. Jó, meus irmãos, era o mais rico do Oriente, mas ele era humilde. A Bíblia vai dizer que ele era os olhos do cego. Ele fala: eu era as pernas do aleijado. Ele falou que ajudava todo mundo. E na hora que ele caiu, meus irmãos, no leito, as pessoas iam conversar com ele, colocavam até a mão no rosto, colocava a mão assim na nariz, tampando, meus irmãos, por causa do fedor que saía da boca de Jó, porque brotou tumores dentro da boca de Jó. É na hora que você está passando por luta que você vai ver quem é seu amigo verdadeiro, quem é sua amiga verdadeira. Na hora que tudo está indo bem, o telefone não para de tocar. Na hora que tudo está indo bem, meus irmãos, é ligação daqui, é ligação de outros países, é pessoa perguntando se está tudo bem, só para saber. Mas quando você está na peleja, é somente você e Deus. Quando você está no Val de Jaboque, não tem pastor, não tem obreiro, não tem ninguém, é só você e Deus no Val de Jaboque. Mas é no Val de Jaboque que Deus vai te honrar e vai te dar vitória. Aonde ninguém está te Meus irmãos, servir o Senhor com consciência. O que é servir o Senhor com consciência? Com consciência pura. É que Paulo, ele fala para Timóteo
fugir das paixões da mocidade. Servir o Senhor, meus irmãos, com consciência. É o que Paulo falou para Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, ninguém despreza você. Paulo, meus irmãos, uma vez ele chegou, meus irmãos, na cidade de Coríntios, e tinha uma contenda. O povo tinha muitos dons, e dom, eu sempre falei, não leva ninguém para o céu. O que leva a pessoa para o céu é sinceridade, é a pessoa servir o Senhor com sinceridade, como está escrito no Salmo 100. O que adianta você estar aqui adorando a Deus, mas lá na rua está falando palavrão? Servir o Senhor com sinceridade é onde ninguém está te vendo, é no local do seu serviço, é na sua casa, é a vez que acontece alguma coisa com você, ninguém está te vendo, você perde a paciência, é aí que Deus está vendo a sua sinceridade. Meus irmãos, muitas pessoas, a queda de muitas pessoas, de muitos obreiros, é tocar na unção do outro. Meus irmãos, quem sou eu para tocar na unção que está na vida do pastor Jeová, que está na vida do pastor Modesto, das obreiras? Quem sou eu? Eu posso aconselhar, mas tocar na unção não posso. A unção, meus irmãos, é uma coisa que Davi não quis tocar na unção de Saul, que Saul, mesmo ele sendo desviado, ele não quis tocar na unção que estava na vida de Saul, porque ele sabia que o próprio Deus tinha que tratar com ele. Meus irmãos, não tenta querer parar homem e mulher de Deus. Não tenta, meus irmãos, querer parar mulher e homem de Deus que está na peleja, que está na batalha. Se a gente tentar parar, meus irmãos, a gente vai dar com o burro nas águas. Se alguém tentar parar a tua família, se alguém tentar parar o seu ministério, se alguém falou mal do seu filho, da sua filha, se alguém falou mal do seu caráter, não está falando mal de você, está falando daquele que te enviou, daquele que te chamou. Sabe por quê, meus irmãos? Que falam mal um de outro é o inimigo. O inimigo coloca no coração de uns e outros para falar mal. Meus irmãos, nós temos que ser amigável, amor fraternal entre irmãos. Só isso, meus irmãos, que é uma forma de servir ao Senhor com alegria. Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir o Senhor, meus irmãos, na igreja é fácil, abrir culto é fácil, orar é fácil, mas será, meus irmãos, que é fácil quando tudo parece que está ao contrário? A Bíblia vai dizer que Deus anima Josué. Josué, meus irmãos, estava desanimado. Deus está animando muitas pessoas nessa hora. Pessoas que chegou desanimada aqui. Você vai chegar na sua casa animada hoje. Sabe por quê? Porque Deus está colocando esperança no seu coração. Deus está colocando um desejo de vencer no seu coração. Porque o Deus que você serve não é um Deus qualquer, é um Deus que pega o vento, segura nas palmas da mão dele, e quando ele solta, aleluia, logo ele abre a mão, o vento sai e bate continência, falando para Deus aonde vai. A Bíblia vai dizer que Deus, meus irmãos, é tão poderoso que ele chama as estrelas pelo nome, e os raios, meus irmãos, bate continência, falando para onde eu vou, Jeová. A Bíblia vai dizer que Deus pega as águas do oceano, esconde fiéis da sua mão. Que Deus poderoso é esse? É um Deus que não tem como, meus irmãos, falar. E muitos estudam teologia, meus irmãos, falando, aleluia, teologia é um estudo, uma doutrina de Deus. E muitos estudam teontologia é o estudo do ser de Deus. Ninguém sabe, meus irmãos, estudar sobre o ser de Deus. Porque Deus, meus irmãos, não tem como saber. A Bíblia vai dizer que quando Moisés foi lá, Moisés falou: o que eu vou dizer para ele lá? O Deus que apareceu na sarça. Nosso Deus não está preocupado quem crê e quem não crê nele. Deus falou assim: fala, o eu sou me enviou aqui. O eu sou vai te dar vitória. O eu sou vai abrir as portas ao teu favor. O eu sou, ele vai curar a sua enfermidade. O eu sou vai tirar o seu filho das drogas. O eu sou vai tirar o seu parente do vício, da cachaça, das drogas. O eu sou, ele vai tocar nos membros do teu corpo e vai te dar saúde aqui essa noite. Meus irmãos, fica com essa palavra, que a pedra do testemunho está aqui essa noite e está testemunhando
a minha vida, a sua vida nessa noite. E cada um que pregar aqui, meus irmãos, aleluia, a voz é da pessoa, mas a palavra que coloca é Deus. Porque, meus irmãos, aqui não tem pregação copiada. Porque pregação copiada, quando o pregador sobe em do altar, o próprio Espírito Santo faz ele esquecer. Meus irmãos, quando não tem vergonha de falar, quando eu estava muito novo, eu estava com 11 anos, eu pregava para as crianças. Pastor Daí Moreno colocava eu pregar para as crianças de 9 anos, 10 anos. Eu estava com 11 anos, 12 anos de idade. E eu, meus irmãos, não sabia pregar naquela idade. Eu ia na igreja, pastor pregava lá, eu ia em outras igrejas, Deus amor, pastor pregava, eu ficava copiando ali rapidinho, copiando. Aí eu decorava aquilo ali, ficava o dia inteiro decorando. Aí quando chegava na hora de pregar, parece que dava um branco na minha cabeça, o povo olhava para mim, não tinha nada para falar para o povo, e o povo, e eu olhando para o povo, querendo falar alguma coisa e não saía nada. Até que um dia, meus irmãos, eu falei: Senhor, o Senhor é o Deus da palavra, o Deus que é o Deus, o verbo de Deus, a palavra encarnada. Me dá a palavra, Senhor, para me trazer para o teu povo. E quando, meus irmãos, daquele dia em diante, eu não sei como, mas eu li um versículo, meus irmãos, para pregar. Mesmo que você não pregando bem, mesmo que você não pregando bonito, mas o que manda é a palavra de Deus que tem que fazer efeito na sua vida. Muitas pessoas confundem unção com gritaria. Reparou que a pessoa fala assim: o culto hoje foi frio, o irmão prega devagar, prega lento. Estava conversando com o Raul um dia, a pessoa às vezes prega lento, prega devagar, prega explicando. A pessoa fala assim: irmão, está na frieza danada, meu irmão, não tem nada a ver. Unção não está na gritaria, não, unção está na vida da pessoa. Se a pessoa achar que unção é gritaria, meus irmãos, a pessoa está enganada. A unção, meus irmãos, é na palavra de Deus. Seja ela pregada mansamente, seja ela pregada eloquentemente, seja ela pregada como for, a unção está na palavra de Deus. E quando você tem a palavra de Deus, você tem a unção do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje, você vai vencer o inimigo que colocar de pé contra você. A muralha que tem feito você desanimar. Eu não sei se é na sua área espiritual, na sua área sentimental, na sua área, em todas as áreas, em todo sentido, às vezes tem uma muralha te impedindo. Essa noite, essa muralha vai cair por terra e Deus vai te dar vitória. Amém? Fica com essa palavra. Aleluia. Senhor, Deus, meu Pai, te agradeço, Pai querido, por essa palavra. Continua falando, meu Pai, em nossos corações. Abençoa, meu Pai amado, a tua igreja. Essa pessoa que veio em busca de uma cura, em busca de um milagre. Talvez para essa pessoa, meu Pai amado, está difícil. Senhor, mas para o Senhor, as coisas são possíveis. No seu calendário, meu Pai, não é impossível. Porque, Pai, contigo todas as coisas são possíveis. Fale conosco em nome de Jesus. Pode sentar e glorificar o Senhor. Quem cantar aqui se alegra. Glória a Deus. E Deus já me mostra, quando eu passar a revelação, Deus já me mostra. Cada um Deus usa de uma forma diferente. Glória a Deus. Eu estava conversando com a Raul um dia, a revelação, às vezes ela vem através de visão, às vezes ela vem através de sonho. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, Deus manda você vigiar com a sua vida. Para você vigiar. Porque Ele está com o olho desse tamanho olhando para você como chama de fogo. Você é mulher de Deus, mas você tem que vigiar a sua vida. Senão você não vai ir adiante. Vigiar. Essa pessoa que eu estou falando sabe que é. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não é. Glória a Deus. Não é.
Glória a Deus, não é. Pode glorificar o Senhor, não é. A pessoa não vai passar. A Bíblia fala que glória a Deus. Uma vez que passou uma revelação para mim, meus irmãos, outras pessoas não levantaram a mão, eu levantei a mão, porque eu sabia que era comigo. Me deu. Glória a Deus. Tem duas pessoas do lado das irmãs que você ainda vai ver um milagre acontecer lá dentro da sua casa. Você tem pedido Deus e você não tem parado de orar e Deus tem contemplado as suas mãos. É duas irmãs. Não, lá atrás é uma, ali isso. Deus ele contempla o seu choro. Glória a Deus, as suas petições. Pode glorificar o Senhor. Olha, tem uma pessoa que Deus está te dando saúde. Glória a Deus, Deus está te dando saúde. Sua saúde não está muito boa, Deus está te dando saúde. Glória a Deus. Que essa pessoa lá atrás, isso. Glória a Deus, aleluia. Olha, tem três pessoas que no nosso meio, Deus está te dando sabedoria. Jesus é bom. Conhecimento, meus irmãos, você aprende em escola, em faculdade. Sabedoria vem do alto. Deus está te dando sabedoria até na hora de falar. Três pessoas. Não é, aqui é um, aqui é outra, a última pessoa que é. Isso, pode receber em nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, somente essas revelações. Vou passar aqui para o irmão Ramon.